Buenas tardes. Boa tarde, bem-vindo à série de webinars Fundamentos de Fé e Ciência. Obrigado por nos acompanhar nessa quarta sessão, com a que a gente vai terminar o nosso primeiro módulo dedicado à ciência. Cientistas, cristãos e criacionistas. Parte da informação para esse tema de hoje eu tirei de dois livros que me parecem muito interessantes. O primeiro é esse de David Hutchins e Thomas McLeish, que tem o nome de Faça-se Ciência, porque Deus ama a ciência e a ciência precisa de Deus. O segundo é Os Cientistas e Deus, de Antônio Fernandes Ranhada. O primeiro está em inglês, o segundo é em espanhol. Se vocês querem aprofundar no tema de hoje, eu recomendo muito. Mas, como eu disse, me parecem interessantes. Não significa que eu concordo com tudo que eles dizem. Na bibliografia, como na vida, é importante seguir o conselho do apóstolo Paulo de examinar tudo e reter o que é bom. Nas duas últimas sessões, a gente falou de como se relacionam a ciência e a religião. Hoje vamos a seguir com esse tema, vamos aprofundar nele e vamos fazer mais pessoal. Como se relacionam os cientistas com Deus? Bem, a opinião popular é que não se relacionam muito. Existe uma ideia generalizada de que os cientistas, por definição, não podem ser pessoas religiosas. Acontece comigo com muita frequência. Quando uma pessoa que não me conhece me pergunta a que eu me dedico e eu respondo que sou bióloga e dou classes de ciência e religião, me olha com uma cara de espanto e me perguntam: ciência e religião? Mas como que isso pode ir junto? Isso pode ser devido a uma concepção simplista do que, como a gente já falou. Há muitas pessoas que pensam que a ciência é baseada na evidência, enquanto a religião se basa numa fé cega. E isso faz com que elas sejam incompatíveis e a ciência superior. Essa ideia se reflete em muitos memes que circulam pela internet, como esse. A fé não te dá respostas, te impede de fazer perguntas. A ciência adapta a sua visão se baseando nas observações. A fé nega as observações para conservar suas crenças. Você é muito tonto para para entender a ciência? Então tenta a religião. Para a ciência não importa o que você acredite. Esse tipo de afirmações depreciativas sobre a religião, que afirmam a superioridade intrínseca da religião, é muito comum entre os chamados novos ateus, cujo representante mais famoso é o biólogo evolucionista Richard Dawkins. Outro conhecido novo ateu é o professor de Oxford Peter Atkins, quem, como a gente pode ler nessa cita, tem muito claro que não se pode ser cientista e religioso. Ele diz: não é possível ser honesto intelectualmente e crer em deuses. Não é possível crer em deuses e ser um cientista de verdade. Eu me considero uma cientista, mas segundo o critério de Peter Atkins, parece que não sou uma cientista de verdade. Eu acredito que o Sr. Atkins não teria nenhum problema de me dizer na cara que eu não estou à altura de uma cientista de verdade, mas eu gostaria de saber se ele se atreveria a dizer o mesmo a essas pessoas que vocês vão ver agora na tela. Com certeza vocês reconhecem algum desses rostos. Vamos descobrir seus nomes ao largo do tema de hoje. Mas antes, eu gostaria que a gente repassasse o que a gente entende por cientista. Uma definição de dicionário diz: pessoa que se dedica à investigação e estudo de uma ciência. E se a gente busca a palavra cientista em Google Imagens, todas as fotos que a gente vai ver na primeira página mostram pessoas com um jaleco branco no laboratório.
Essa é uma concepção da ciência muito limitada e muito contemporânea. Se existisse Google Imagens nas origens da ciência moderna, com certeza a busca nos mostraria resultados muito diferentes. Segundo os livros de texto, o nascimento da ciência moderna se situou na Europa no século XVI. Com certeza, antes deste momento, existiam muitas pessoas de diferentes culturas que já tinham estudado a natureza de uma maneira que a gente pode chamar científica e que se produziram muitos descobrimentos importantes. Por exemplo, os árabes foram responsáveis de muitos avanços na astronomia, ótica, matemática. E na China se inventou dispositivos como este, que serve para predizir os terremotos. Inclusive na Bíblia a gente encontra relatos que se encaixam com a nossa noção atual de estudo científico. Vocês já pensaram alguma vez que a história de Daniel e seus amigos com a comida do rei é provavelmente o primeiro estudo clínico da história? Tem todos os componentes de um estudo clínico: um grupo de controle, um grupo de tratamento, um tempo determinado para o tratamento ao final e, por fim, a comparação do resultado entre os grupos. Mas vamos ver a Europa do século XVI, onde os historiadores situam o nascimento da ciência moderna. Uma ciência que é baseada no método científico, na evidência empírica, na experimentação e observação. Essa que, em princípio, parece que não tem nada a ver com a fé ou com a religião. Quem foram esses primeiros cientistas? O que eles tinham de especiais, essas pessoas que colocaram em marcha a ciência moderna e cambiaram o mundo? No livro que eu comentava antes, Os Cientistas e Deus, que está escrito por um cientista que é catedrático de Física da Universidade Complutense de Madrid e, além disso, é presidente da Real Sociedade Espanhola de Física. Falando do nascimento da ciência moderna, ele diz o seguinte: a ciência moderna deve muito à teologia medieval. Além disso, não podia haver surgido se uma tradição como a cristã tivesse preparado o terreno. A ciência se apoia na crença cristã num Deus que não só criou o cosmo, como que o dotou de ordem e fez seguir certas leis. O mundo não é arbitrário, sino inteligível, tem uma ordem que pode ser estudada. O mundo criado por um Deus caprichoso ou baixo domínio de vários deuses em competição não se comportaria de forma regular e não poderia ser estudado nem entendido. E nesta outra citação desse mesmo livro fala dos primeiros cientistas. Os revolucionários que fundaram a ciência nos séculos XVI e XVII foram pessoas sinceras e profundamente religiosas, que consideravam como parte normal de sua atividade a investigação da ação de Deus no mundo. Assim, pelo menos no princípio, a ciência e os cientistas sim teriam muito a ver com Deus e religião. É mais, inventaram a ciência para entender melhor como Deus atuava no mundo. E não qualquer Deus, o Deus da Bíblia, esse Deus sábio, organizado, poderoso, que estabeleceu todas as leis do universo que eles estavam desejando descobrir. Vamos conhecer algum desses revolucionários que fundaram a ciência. Começamos com Nicolás Copérnico, o astrônomo que propôs a teoria heliocêntrica. Mesmo que ele não chegou a ser um pastor, sacerdote, ele foi canônico na Catedral de Freiburg e também estudou direito, medicina, grego e filosofia. Parece que nessa época não teriam muito claro que tinham que escolher entre ciências ou letras ou entre ciência e religião. Francis Bacon. Esse filósofo e político inglês, que também estudou direito e ciências, é considerado o padre do método científico.
Ele foi quem propôs que as únicas explicações válidas em ciência são as que se baseiam na observação e na experimentação, como a gente falou várias vezes. Mas também é quem propôs a metáfora dos dois livros, a Bíblia e a natureza, como a gente falou semana passada. E ele é o autor de uma citação que eu gosto muito. Deus nunca faz milagres para convencer um ateu, porque suas obras ordinárias já convencem. É verdade que uma filosofia superficial faz com que a mente humana se incline ao ateísmo, mas uma filosofia profunda o leva até a religião. Não devo ser a única que gosta dessa cita, porque vários autores posteriores já a utilizado. É porque é muito verdadeira. A gente pode pensar que os avanços científicos fazem a Deus innecessário, porque explica as causas naturais de coisas que antes se atribuía aos deuses ou a Deus. Mas quando a gente fixa nas implicações que tem as leis da natureza, o complicado que é tudo, o bem feito que é tudo, isso nos leva de novo até Deus, inclusive com mais admiração. René Descartes. Com certeza todo mundo conhece a famosa frase desse filósofo e cientista francês: penso, logo existo. Descartes é famoso por ser pioneiro do pensamento moderno. Defendia que a razão era o único critério válido para a verdade. E defendia também a dúvida sistemática, ou seja, é necessário duvidar de tudo. E mesmo assim, ele acreditava que isso não se aplicava à Bíblia. Vamos ver essa cita. E esses dois caminhos, intuição e dedução, são os mais certos para a ciência. Todos os demais devem ser recusados como suspeitos e sujeitos a erro. O que não impede, de todas as formas, que a gente acredite em tudo que foi revelado por Deus como mais certo que todo outro conhecimento. É necessário duvidar de tudo, menos do que Deus revelou. Seguimos. Agora Johannes Kepler, o astrônomo alemão que descobriu as leis do movimento planetário. Kepler queria ser teólogo, porque, segundo as suas próprias palavras, olha que bonito, ele queria penetrar a mente de Deus e pensar seus pensamentos. Mas ele se deu conta de que ele podia conhecer e honrar a Deus através da ciência. Kepler descreve o mundo como o templo de Deus, o estudo da natureza como um ato de adoração e a astronomia como sacerdócio. O seguinte, com certeza todo mundo conhece: Isaac Newton, um dos cientistas mais famosos da história. Ele foi físico e teólogo. Seus escritos sobre religião sobrepassam muito os seus escritos científicos. Em realidade, não mantinha os dois campos separados. Para Newton, a filosofia natural, que era como ele chamava ciências, tinha por missão fundamental o estudo das relações de Deus com sua obra. No seu livro mais famoso, Principia, ele inclui afirmações religiosas tão contundentes como esta. Nele, Deus, contém todas e se move em todas as coisas, e ele não sofre interferência de nada. Ele não experimenta resistência alguma à onipresença de Deus. Está reconhecido que um Deus sumo existente sempre está em todo lugar. Sabe a lei de Newton que trata das interações dos corpos em movimento? Bem, ele deixa claro que isso não afeta a Deus, mesmo que esteja em todas as partes. Um exemplo mais. Robert Boyle, considerado o primeiro químico moderno, e resulta que era também um prominente teólogo cristão, que contribuiu com importantes quantias de dinheiro a missões e a tradução de Bíblia de diferentes idiomas. E como Kepler, Boyle considerava a investigação científica como um ato de adoração. Até aqui
Os exemplos que a gente viu são de cientistas dos séculos XVI e XVII. Claro, como eles viviam numa sociedade maiormente religiosa, é lógico que eles também foram religiosos. Mas o que acontece quando a gente chega nos séculos XVIII e XIX, com a Ilustração, a teoria da evolução e outros fatores que secularizavam a sociedade europeia? É então quando os cientistas rompem com Deus? Vamos ver. Aqui a gente tem Leonhard Euler, que foi um dos maiores matemáticos da história e o melhor físico teórico do século XVIII, responsável de dar às teorias de Newton a sua forma definitiva. Uma mente analítica que, mesmo assim, se preocupava com temas religiosos. Se preocupava de forma especial pela origem do mal e se perguntava: se Deus é tão bom, por que há tanto sofrimento no mundo? E sua resposta, sua conclusão, foi o livre-arbítrio humano. Ele também escreveu sobre oração. Para que serve a oração? Faz a oração que Deus mude de opinião? Podem perceber que os temas que preocupavam essas grandes mentes eram os mesmos que nos preocupam a gente hoje? Outro caso interessante é o de Joseph Priestley, químico inglês que descobriu o oxigênio. Esse senhor era pastor da igreja anglicana. Defendia que a ciência e a religião são essencialmente concordantes e que os aparentes conflitos surgem porque o cristianismo se corrompeu ao admitir o dualismo matéria-espírito por influência grega e contra a tradição bíblica. Alguém talvez mais conhecido, Michael Faraday, um dos descobridores do eletromagnetismo e considerado por muitos o melhor físico experimental da história. Faraday pertencia a uma igreja cristã chamada Sandemaniana e era presbítero, e ele pregava frequentemente nessa igreja. Um dos seus textos favoritos era Romanos 1:20, e ele citava muito, e não só na igreja. Em 1854, ele se dirigiu ao príncipe consorte ante ao Royal Institute, dizendo: eu creio que as coisas invisíveis dele se percebem claramente pela criação do mundo, inclusive seu poder eterno e sua divindade. Eu nunca vi nada incompatível com as coisas que Deus pode conhecer pelo seu espírito interior que está dentro dele, e as coisas mais altas que se referem ao futuro que não se pode conhecer por esse espírito. A Faraday, ele gostava muito da metáfora dos dois livros. Ele dizia que o livro da natureza que a gente deve ler está escrito pelo dedo de Deus. Sua vida espiritual estava integrada de tal forma com o resto das suas facetas de sua vida que impregnava tudo. Seu amigo John Tyndall, que era agnóstico, disse dele: a contemplação da natureza e sua relação com ela produz exaltação espiritual em Faraday. Seus sentimentos religiosos e sua filosofia não se podem separar. Existe um influxo mútuo diário. A força e persistência que mostra durante a semana se deve às suas reuniões de domingo. Ele bebe então de uma fonte que refresca sua alma durante 7 dias. Como eu gostaria que meus amigos cientistas dissessem algo parecido de mim. Bem, podíamos seguir durante horas citando a grandes cientistas de todas as épocas que não só acreditavam em Deus, que eram profundamente religiosos e consideravam a ciência e a religião perfeitamente compatíveis. Mas isso devia ser antigamente, porque hoje em dia os cientistas de verdade não acreditam em Deus, não é isso? Bem, os convido para dar uma olhada nesta página web, que é a lista de cristãos em ciência e tecnologia. Nela vocês podem encontrar todos os cientistas do que a gente falou e muitos mais. Centenas deles. Mas a lista não termina no século XIX?
Se a gente avança, a gente vai ver que inclui o século XX e o século XXI. E na última parte da lista, inclusive, tem cientistas cristãos que estão vivos na atualidade. As pessoas que estão nessa lista cumprem duas condições. Primeiro, são cientistas famosos que fizeram descobrimentos importantes ou que formam parte de instituições científicas de primeiro nível. E segundo, são pessoas que se declaram religiosas abertamente, que dizem que defendem sua fé, defendem a compatibilidade também entre a ciência e a religião. Eu os convido a explorar a lista por sua própria conta, porque é muito interessante e eu quero destacar alguns nomes que são muito importantes, os que estão vivos na atualidade. Apresento aqui a William Cecil Campbell, Werner Albert, William Daniel Phillips e Gerald Ertl. Todos eles cientistas ganhadores de um prêmio Nobel. Todos eles cristãos, crentes em Deus. Como eu dizia um tempo atrás, eu gostaria de saber se Peter Atkins se atreveria a dizer a essas pessoas que eles não são cientistas de verdade? Outra pessoa dessa seção da lista que eu gosto de parar um momento é Francis Collins. Francis Collins é médico dos Estados Unidos, especialista em genética. Ele é diretor do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos e foi diretor do projeto Genoma Humano. Além dos seus numerosos avanços científicos, ele é conhecido por ter criado a Fundação BioLogos, que defende a compatibilidade entre ciência e religião. Além disso, ele escreveu um livro chamado Como Fala Deus. Francis Collins é um caso interessante porque um ateu, ele era ateu e se converteu ao cristianismo, assim que ele é um exemplo vivo que vai encontrar duas ideias equivocadas que se encontram por aí. Primeiro, que os cientistas não podem ser cristãos e que o cristianismo não convence a pessoas com alta formação acadêmica. Mas o caso de Francis Collins não é o único. Com certeza vocês conhecem a história de Anthony Flew, um defensor férreo do ateísmo, mas que nos últimos anos de sua vida ele mudou a sua posição e passou a se definir como deísta, explicando que encontrou argumentos poderosos para a existência de Deus em recentes descobertas científicas. Um caso menos conhecido é de Alistair McGrath, um professor de Oxford que de jovem era ateu e estava convencido que qualquer pessoa que acreditava em Deus era deficiente mental ou estava louco. Agora ele é biofísico e teólogo, é sacerdote anglicano e um escritor cristão de grande influência em todo o mundo. Espero que com todas essas evidências ficou claro que ser cristão e cientista não é só possível, como era muito comum na história da ciência e que segue sendo comum hoje também na atualidade. Com certeza que existem muitos cientistas que são ateus, agnósticos, indiferentes ou de religiões não cristãs. Não estamos dizendo que todos os cientistas sejam cristãos. O tema em discussão não é esse, que todos os cientistas têm que ser cristãos, senão que se pode ser cientista de verdade e cristão. Bem, na realidade o tema de hoje é cientistas, cristãos e criacionistas. E até agora a última palavra a gente não falou. Criacionistas. O primeiro que a gente teria que fazer é definir criacionista. E para fazermos de forma fácil, vamos considerar criacionista a pessoa que acredita que o relato bíblico das origens conta o que realmente passou. É dizer, que Deus criou a vida na Terra em uma semana de dias literais há algumas poucas milhares de anos. Entre os cientistas que a gente fala hoje, a gente pode dizer que os primeiros eram com certeza criacionistas, nos primeiros ciclos, 16, 17. Mas com o passar do tempo,
existiram muitos cientistas cristãos, mas que mudaram a forma de entender suas origens. No próximo módulo, a gente vai ver as principais diferentes perspectivas que existem acerca da origem do mundo e da vida. E como muitos cientistas cristãos da lista defendem algum tipo de postura intermediária, que se pode englobar dentro do término geral evolução teísta, que é o caso, por exemplo, de Francis Collins. Mas não todos os cientistas cristãos pensam assim. Nem todos são evolucionistas teístas. Aqui tenho meus companheiros do GRI, Leonard Brand, Randy Juker, eu, e todos somos uma prova viva disso, de que é possível ser cientista e criacionista. E eu vou terminar com um exemplo que não pertence à Igreja Adventista, para que não pareça que a gente esteja sozinho nisso. E se trata de John Sanford, que é um geneticista dos Estados Unidos, famoso por ser o pai, inventor dos transgênicos. Ele inventou a biobalística, que é algo assim como uma pistola que serve para injetar DNA de uma célula em outra. Quando eu estive em Loma Linda, eu tive a oportunidade de conhecer Sanford pessoalmente. É um grande cientista, mas também uma pessoa encantadora, humilde, um muito bom cristão e um criacionista convencido. E o curioso é que nem sempre foi assim. John Sanford conta que na história secundária ele aprendeu sobre a evolução e com isso ele se tornou ateu. Quando foi adulto, ele começou a ir à igreja porque se pediu à sua esposa, e depois de um tempo ele se converteu ao cristianismo. Mas, pela sua formação científica, ele acreditava que a teoria da evolução era fortemente apoiada por evidência, assim que durante uma temporada ele aceitou a evolução teísta. Mas um dia lhe pediram que desse classe de ciências em uma escola cristã, e pediram que ele explicasse os dois lados. Assim que ele começou a pesquisar temas de desenho inteligente, argumentos a favor do criacionismo literal, desde um ponto de vista científico. E segundo suas próprias palavras, essa foi sua segunda conversão. Se dar conta de que havia argumentos cientistas poderosos a favor de uma criação literal e recente. Então ele começou a investigar por sua própria conta. Como sua especialidade é genética, ele começou a estudar as mutações espontâneas que existem nos seres humanos e descobriu que o ritmo de mutações e a quantidade de mutações que passam de uma geração até a seguinte é tão alto, tão grande, que a espécie humana não pode ter estado na Terra durante centenas de milhares de anos, porque a gente já teria extinguido, entrado em extinção. Vamos falar um pouco mais disso quando a gente chegar no módulo de biologia. Mas se vocês querem ir pesquisando mais sobre isso, Stanford escreveu um livro chamado Entropia Genética, onde ele explica detalhes dos resultados de sua investigação. Se o livro parece demasiado, também vocês podem encontrar informações resumidas, vídeos e atualizações sobre o tema nessa página web, geneticscentropic.org. Eu queria terminar com o exemplo de Sanford, porque reflete algo que eu estou convencido há muito tempo. Muitos cientistas creem que a biogênese, que é a teoria da evolução, são uma boa resposta para a origem e desenvolvimento da vida, porque não foi planteado seriamente se existe uma alternativa. Há muitos preconceitos contra a religião e o criacionismo. Por isso, a maioria dos cientistas não tem nem ideia dos argumentos que utilizam os criacionistas atuais. Não estou dizendo que se eles se conheciam, eles se convenceriam todos e se tornariam criacionistas. Mas sim, eu acredito que se os cientistas evolucionistas derem uma oportunidade ao outro lado e tentassem entender
eles se dariam conta de que pelo menos existe algo sério, de que há bons argumentos, boas ideias e talvez podia criar espaços de encontros que podia gerar, à sua vez, colaboração e investigações frutíferas. Por fim, terminamos aqui a sessão de hoje e o módulo 1, que dedicamos à ciência. E o próximo dia vamos começar o segundo módulo, Teorias sobre as origens.